William, eu fico sempre questionando esses dois pontos principais aí, de até onde eu compreendo do que a Thaís coloca do plano do Trump, né? Um protecionismo e uma redução tributária, principalmente das grandes empresas. No limite, principalmente a redução de tributos, ela não pode lá na frente, por uma série de medidas em sucessão, levar a um aumento dos juros, porque você vai ampliar um déficit fiscal, vai tornar o país mais caro, e me surpreende quando você falou na nossa primeira intervenção de que muitos setores performaram, né? Não fica ali um pouco... Para mim, pelo menos, né? Mas eu sou um repórter de política brasileira, principalmente. Não fica um pouco contraditório isso, né? Como que o que ele defende, no limite, pode levar a uma ampliação de juros, mas muitos setores aí, como você disse, performando bem com o favoritismo dele aí nos Estados Unidos. Não, exato, Caio. Assim, acho que o ponto, assim, que contrariando um pouco o que a Thaís comentou, né, é que sim, o Trump ele fala bastante coisa e tem um pouco a questão da campanha, aquilo que ele consegue fazer, né? Ele vai depender de um arranjo no Congresso e no Senado e a gente vai ter eleições esse ano também, né? Então ele vai ter que negociar com o Congresso e Senado para conseguir fazer isso. Essa semana mesmo saiu um report do governo Biden tentando aumentar a pressão e dificultar, né, a exportação de tecnologia, especialmente aquela tecnologia mais avançada para a China. Tanto é que a gente viu aí diversas ações desses setores de semicondutores sofrendo. Então, a ideia de brigar com a China é meio que o esporte preferido nos Estados Unidos, especialmente dos candidatos à campanha, né? Tanto Biden quanto Trump vão brigar com a China porque isso tem uma certa popularidade nos Estados Unidos, é meio que um inimigo comum de republicanos e democratas, né? Então, qualquer tipo de tarifa que eventualmente venha a ser colocada também vai ter que passar, querendo ou não, por isso, né? Por esse arranjo. E aí não é tão simples, tá? E essa questão do Trump como protecionista, né, da economia americana, ele já tinha comentado isso durante a primeira campanha, ele já bateu muito firme. A guerra comercial, né, se a gente lembrar, ela meio que surge, essa ideia dessa guerra fria comercial surge exatamente no Trump, com ele batendo muito forte dessa falta de balanço que você tem em relação à China, né? Os Estados Unidos, eles importam muito da China e vendem pouco da China. Então, o que vem se comentando é que, por exemplo, os Estados Unidos não pode ficar refém de Taiwan, né? Hoje, mais da metade dos chips do mundo são desenvolvidos lá, especialmente os chips mais avançados são todos desenvolvidos em Taiwan. Então, se fala, e durante o próprio governo Biden foi criado aí a bill, né? Um act que incentiva a produção de chips semicondutores nos Estados Unidos. Então tem um pouco disso também, né? E a própria Covid trouxe isso, essa necessidade de que você não pode ficar dependente somente de um país, especialmente um país muito longe, né, onde está o seu consumidor. Foi o caso durante a Covid, alguns países asiáticos fechados e faltava produto nos Estados Unidos. Então eu acho que é um pouco disso. Sobre a questão fiscal, já se fala há bastante tempo desse juro de equilíbrio, né? Que ele é um juro de equilíbrio mais alto atualmente. E durante agora o governo Biden já foi se elevando, o próprio FONC, né, o Comitê de Política Monetária americano, já veio elevando esse juro de equilíbrio final, né? Que é exatamente essa questão do ponto de vista fiscal, e é um problema nos Estados Unidos, é um problema especialmente se você não alterar essa dinâmica olhando para frente. E aí, olhando os dois candidatos, não parece haver intuito de nenhum deles de alterar essa dinâmica ou de melhorar essa dinâmica. O Trump pela questão da arrecadação e eventual redução de impostos e o Biden pela questão dos gastos, né?